Olá a todos! Damos início a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 9 de agosto, vamos concluir o livro do profeta Jeremias, com os capítulos 49 a 52. Vamos juntos. Iniciando pela leitura do capítulo 49, um capítulo que tem muitos destaques e que falam a respeito de profecias contra os amonitas, edomitas, de Damasco, de Quedar, Hazor e Elão. Vamos à leitura na íntegra do capítulo 49. Na Nova Almeida Atualizada, nós lemos assim: A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos, não tem herdeiro? Então por que Milcom herdou o território de Gade e o seu povo mora nas cidades dessa tribo? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel retomará a herança que lhe havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Resbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá, vistam roupa feita de pano de saco. Lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque você se orgulha nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: quem me atacará? Eis que de todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem e escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como seus vizinhos, irmãos, e ele já não existe. Deixe os seus órfãos, que eu os guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor: se até os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo, por que você ficaria impune? Você não ficará impune, mas certamente beberá esse cálice. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de horror, de deboche, de desolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas. Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e o mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: reúnam-se e venham atacar Edom, preparem-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim, Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que assim como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim no momento farei com que Edom fuja dali, e estabelecerei sobre ele a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra Edom e os planos que ele fez contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o mar vermelho. Eis que um inimigo como águia subirá, voará, e estenderá suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto.
A respeito de Damasco, as cidades de Ramate e Arpade estão envergonhadas e, tendo ouvido más notícias, cambaleiam. São como o mar agitado que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir. Tremor tomou conta dela, angústia e dores lhe sobrevieram como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Hazor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor. Levantem-se e ataquem Quedar, destruam esse povo do Oriente. Eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos, levarão embora as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos, e lhes gritarão: há terror por todos os lados. Fujam, afastem-se para bem longe, escondam-se em cavernas, ó moradores de Hazor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levantem-se, babilônios, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor, que não tem portões nem ferrolhos, eles vivem isolados. Os seus camelos serão para presa e os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo. Espalharei a todos os ventos aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Hazor se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra, e os dispersarei na direção de todos esses ventos, e não haverá país aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Eis a leitura na íntegra do capítulo 49, que contém muitas profecias contra vários povos. Vimos no início a respeito dos amonitas, que eram velhos inimigos de Israel. Davi livrou-se de Urias durante um cerco da capital Rabá. Os amonitas foram condenados por terem anexado o território israelita, mas, futuramente, Deus mudaria a sorte deles. Nos versículos 7 a 22 do 49, nós vimos profecias contra os edomitas, mas o juízo sobre Edom seria definitivo, ao contrário de outros povos. Dos versículos 23 a 27 do 49, vimos profecias a respeito de Damasco. Os assírios tomaram a cidade em 732 a.C., na época de Isaías, e ela sofreu mais nos séculos seguintes. Dos versículos 28 a 33, palavras contra Quedar. Quedar era um povo que descendia de Ismael, filho de Abraão. Era uma tribo nômade do deserto da Arábia. E Nabucodonosor destruiu essa tribo em 599 a.C. E depois, os últimos versículos do capítulo 49, temos profecias contra Elão. Jeremias recebeu essa mensagem em 597 a.C. Um ano depois, o Elão foi atacado por Nabucodonosor. O país ficava a leste da Babilônia, do outro lado do rio Tigre. A capital, Suzã, é mencionada em Neemias, Ester e Daniel. Era a capital de inverno do Império Persa. Vamos agora à leitura dos próximos 2 capítulos, capítulos 50 e 51, onde nós temos muitos destaques. Profecia a respeito da Babilônia, a volta de Israel, a condenação da Babilônia
e o poder e a queda da Babilônia. Vamos à leitura. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Anunciem entre as nações, proclamem e levantem um estandarte. Proclamem, não encubram nada. Digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduque foi destruído. As suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião, com o rosto voltado para lá, e dirão, venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Todos os que as acharam as devoraram. Os seus adversários diziam, não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim ela será tomada. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que nunca voltam de mãos vazias. A caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegrem e exultem, ó saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto e fiquem rinchando como um cavalo fogoso, a mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que os deu à luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, mas ficará totalmente deserta. Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam um arco, atirem contra ela. Não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. As suas torres caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam com ela o que ela fez com os outros. Eliminem da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Israel é cordeiro desgarrado, que os leões afugentaram. Primeiro o rei da Síria o devorou, e por fim Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei Israel voltar para sua morada e pastará no Carmelo e em Baçã. Matará a sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. Ataque a terra de Merataim e os moradores de Pecode, mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços, um martelo de toda a terra. Como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Preparei uma armadilha, ó Babilônia, e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada, porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus.
Venham contra ela de todos os confins da terra. Abram os seus celeiros. Façam dela montões de ruínas. Destruam-na por completo. Não deixem sobrar nada. Matem à espada todos os seus touros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra. Façam com ela o que ela fez com os outros. Porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então o orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que os levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor, a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos, e eles se tornarão tolos. Virá sobre os valentes dela e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela, e eles ficarão com medo como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto com os chacais habitarão na Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada, nem habitada, de geração em geração, como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança. São cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos como guerreiros em ordem de batalha. Contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e as suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele, e dores, como de mulher que está dando à luz. Eis que como leão sobe da floresta do Jordão, contra o rebanho em pasto verde. Assim, no momento farei com que ela fuja dali, e estabelecerei sobre ela a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente, as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da tomada da Babilônia, e o seu grito será ouvido entre as nações. Então nós temos um grande capítulo, capítulo 51, que possui 64 versículos e que fala do poder e da queda da Babilônia. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os seus habitantes. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a lançarão ao vento como quem separa o trigo da palha, e deixarão a terra deserta.
No dia da calamidade virão contra ela de todos os lados. Que os flecheiros não tenham tempo de entesar o arco, nem de vestir as suas armaduras. Não poupem os seus jovens, destruam por completo todo o seu exército. Que eles caiam mortos na terra dos caldeus, atravessados pela espada nas ruas das suas cidades. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo da vingança do Senhor, e ele lhe dará o castigo que ela merece. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela. Tragam bálsamo para sua ferida, talvez ela possa ser curada. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na, e que cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Venham e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu a encherei de homens como se fossem gafanhotos, e eles darão um grito de vitória sobre você. Deus fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Babilônia, você era o meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de você despedacei nações e destruí reinos. Por meio de você despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro de guerra e o seu cocheiro. Por meio de você despedacei homens e mulheres. Despedacei velhos e jovens. Despedacei rapazes e moças. Por meio de você despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e autoridades. Diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra você, ó montanha destruidora, que destrói toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra você, farei com que role do alto das rochas e se transforme em monte queimado. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular, ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Levantem o estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para lutarem contra ela. Convoquem contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem contra ela um comandante. Façam vir cavalos como gafanhotos eriçados. Preparem as nações para lutarem contra ela. Os reis dos medos, os seus governadores, todas as suas autoridades e toda a terra do seu domínio. A terra treme e se contorce em dores, porque os planos do Senhor contra a Babilônia estão firmes, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia pararam de lutar e permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres. As suas casas estão em chamas, os ferrolhos dos portões foram quebrados. Um arauto sai ao encontro de outro arauto,
Um mensageiro sai ao encontro de outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi invadida de todos os lados, que as passagens do rio estão ocupadas, as fortalezas estão em chamas, e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira, quando é aplanada e pisada. Ainda é um pouco e chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como monstro marinho nos engoliu e encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Que a moradora de Sião diga: a violência que se fez a mim é a minha carne, e a minha carne caia sobre a Babilônia. Que Jerusalém diga: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa, e vingarei o mal que lhe fizeram. Secarei as águas da Babilônia e farei com que se esgotem as suas fontes. Babilônia se tornará um montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e de vaias, e não haverá quem nela habite. Os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Estando eles esganados, preparei um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados para que se alegrem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Farei com que sejam levados como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como é possível? Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. O mar invadiu a Babilônia e a cobriu com a multidão das suas ondas. Suas cidades se tornaram em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita e por onde não passa ninguém. Castigarei Bel na Babilônia, e farei com que lance de sua boca o que engoliu. As nações nunca mais afluirão a ele. Também a muralha da Babilônia cairá. Saia do meio dela, meu povo, que cada um salve a sua vida do furor da ira do Senhor. Não desfaleça o coração de vocês, nem tenham medo do rumor que se há de ouvir na terra. Pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus feridos cairão no meio dela. Os céus, a terra e tudo o que neles há jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim na Babilônia cairão os feridos de toda a terra. Vocês que escaparam da espada, andem, não parem. De longe, lembrem-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados porque ouvimos falar da afronta. O nosso rosto se cobre de vergonha, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, e em toda a terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia subisse aos céus e mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela, diz o Senhor. Da Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor está destruindo a Babilônia e fazendo cessar o barulho que ela faz. As suas ondas bramarão como muitas águas, e se ouvirá o tumulto da sua voz. Porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos. Porque o Senhor é Deus que retribui, e ele certamente lhe retribuirá. Deixarei embriagados os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada, e os seus altos portões serão incendiados. Assim os povos trabalharam em vão, e o esforço das nações acabou sendo consumido pelo fogo. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, quando este estava de saída para a Babilônia com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia,
a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Jeremias disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, trate de ler em voz alta todas estas palavras. Depois diga: ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem pessoa nem animal, e que se tornaria em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue-o no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui, as palavras de Jeremias. Um relato longo, um relato extenso, mas um relato necessário a respeito da destruição da Babilônia. As ruínas da Babilônia, capital do império na época de Jeremias, o grande orgulho e alegria de Nabucodonosor, ficam no deserto a 90 quilômetros ao sul da atual Bagdá, capital do Iraque. A impressionante profecia de Jeremias foi enviada com a delegação que foi à Babilônia no 4º ano do reinado de Zedequias, 6 anos antes da queda de Jerusalém. Ela foi lida em público e depois afundada no rio Eufrates, como a própria Babilônia afundaria diante de seu conquistador. Os medos invadiriam a Babilônia a partir do norte, e o povo de Deus foi avisado com antecedência para ficarem fora de perigo quando isso acontecesse. Ciro, à frente de um exército de medos e persas, conquistou a Babilônia em 539. Em 482 a.C., a cidade foi destruída por Xerxes I. Deus havia se valido da Babilônia, a exemplo da Assíria, para castigar o seu povo. Mas o orgulho e o pecado dessa cidade clamavam por juízo. Deus declara que os saqueadores seriam saqueados e que a marreta seria quebrada em pedaços. O mal não pode ser ignorado. O juízo certamente vem. Vamos então para o último capítulo do livro do profeta Jeremias, onde nós temos estes 3 destaques: a queda de Jerusalém e a destruição do templo. O povo de Judá é levado para a Babilônia. O rei Joaquim é libertado. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hamutal e era filha de Jeremias de Libna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Jeoaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade, construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome, não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão que fica entre as 2 muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista dele. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou-o com correntes de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. E este relato nós já tínhamos visto lá em 2 Reis, capítulos 24 e 25, e também em 2 Crônicas 36. E então temos a destruição do templo. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém.
Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradão, o chefe da guarda, levou cativos os mais pobres do povo, o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, Nebuzaradão, o chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que o sustentavam e que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 8 metros, e um cordão de 5,35 metros a cercava. Eram ocas, e a grossura do metal era de 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 2,20 metros. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados, e todas as romãs sobre a obra de rede ao redor eram 100. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 7 conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradão, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio, no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradão, chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo foram levadas 4.600 pessoas. E no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro. E Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Eis a leitura do último capítulo do livro do profeta Jeremias. O capítulo 52 trata, então, de um pós-escrito histórico. Este capítulo completa o relato de Jeremias 39 sobre a queda de Jerusalém, a destruição do templo e a deportação do povo. É quase idêntico à história narrada em 2 Reis 25. E assim nós podemos concluir o livro do profeta Jeremias, retomando com os principais ensinamentos destes capítulos que nós estudamos hoje, 49 até 52. No capítulo 49, os amonitas se opuseram a Israel e tomaram parte do território que Deus tinha dado à tribo de Gade, e por isso foram castigados. Famosos por sua sabedoria, os edomitas se opuseram insensatamente a Deus
e eles acabariam sendo destruídos pela justiça de Deus. Damasco, por muito tempo, se opôs e por muitas vezes conspirou contra o povo de Deus e veio a cair sob a dominação babilônica logo após Jerusalém sucumbir diante de Nabucodonosor. Os povos de Quedar e Hazor viviam em aldeias sem muros, as quais não representavam nenhum obstáculo para os exércitos de Nabucodonosor, que os dominou no início do sexto século antes de Cristo. E Elão está agora diante do Senhor também para receber o seu juízo. Estava agora diante do Senhor para receber o seu juízo. E Deus considera Elão culpado por apoiar a Babilônia na sua guerra contra os judeus. E assim nós temos no capítulo 49 a narrativa de castigo contra vários povos inimigos dos judeus. No capítulo 50, Deus considera a Babilônia responsável pela destruição de Jerusalém e pelo cativeiro dos seus habitantes. E durante o processo de destruição da Babilônia, os israelitas se reunirão para buscar o Senhor a fim de fazer uma aliança eterna. Depois, no capítulo 51, Jeremias continua a proferir o oráculo de Deus contra a Babilônia, condenando-a pela destruição de Jerusalém e seu templo. E o Senhor convocou seu povo a sair da Babilônia, a fim de que não tomasse parte no destino da cidade. Por último, no capítulo 52, nós temos finalmente a queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. É curioso como algo que vem acontecer antes é narrado pelo profeta Jeremias depois, porque a queda da Babilônia vai acontecer depois do cativeiro dos judeus na Babilônia. Mas na narrativa vem antes. E Jeremias conclui o seu livro com uma nota de esperança. Apesar da rebelião de Judá, Deus não se esqueceu de suas promessas. E muitos anos depois, Deus enviou Jesus como propiciação pelos pecados do mundo. E todas as promessas de Deus encontram seu sim em Cristo. E assim nós podemos concluir o livro do profeta Jeremias, um livro extenso, um livro longo. Cada capítulo é bem denso. A maior parte dos capítulos, um ou outro capítulo é mais curto. E também um livro pesado, com uma entonação muito mais direcionada a castigo, a lei, a juízo. Mas um livro extremamente necessário, um livro que deixa a sua marca. Um livro também que traz esperança, que traz consolo, apesar de toda a destruição e desolação que os babilônios causaram, eles também seriam destruídos e sofreriam as consequências de seus pecados. E apesar de ter um teor muito mais de sofrimento e de dificuldades, o livro do profeta Jeremias é um livro bonito, poeticamente muito bem escrito. Se destaca na vida do profeta Jeremias sempre uma dificuldade, um sofrimento, que inicia pela sua solidão. Lembrando que Deus vai proibir Jeremias de se casar. E Jeremias viveu um dos piores momentos do povo de Deus. Ainda assim, há confiança e esperança. Jeremias não era um derrotista, embora durante este longo período tivesse profetizado contra a falsa segurança dos conselheiros do rei. Ele estava convicto de que Deus futuramente restauraria Israel. Ele podia ser chamado ironicamente de terror por todos os lados por causa de suas repetidas advertências. Mas ele ainda apontava para a promessa de Deus para depois da destruição. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, diz Jeremias lá no capítulo 29, versículo 11. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Esta esperança foi expressa de forma enfática aos judeus exilados na Babilônia, na visão dos 2 cestos de figos.
E no momento mais trágico de sua vida, quando no ataque final da Babilônia, todos os líderes foram exilados, ele escreveu palavras surpreendentes de esperança, lá no capítulo 29. Tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. O profeta que sabia o que era ser ignorado e maltratado, jamais perdeu a certeza pessoal de que Deus sempre estava com ele. Agora, no momento mais sombrio da história de seu povo, ele podia falar com convicção do que Deus fez e que Deus jamais havia esquecido a ele. São estas profecias que nos dão a compreensão final e duradoura de Jeremias. Tendo pregado por tanto tempo, seu ministério durou cerca de 40 anos, a um povo obstinado, Jeremias teve a certeza de que haveria um novo começo. A antiga aliança condicionada à obediência do povo à lei falhara. Jeremias previu que ela seria substituída por uma nova aliança, na qual Deus tomaria a iniciativa, tocando cada coração humano diretamente, revelando-se como Deus de compaixão e amor infinito. Aquela foi uma visão da era do Espírito, da qual Paulo fala em Romanos, a lei do Espírito da vida. Jeremias não deixa de ser também um tipo de Cristo, pois ele sofre e Jesus vem para sofrer em nosso lugar. Mas, claro, Jeremias ele morre e a narrativa da sua morte não está no livro, mas muito provavelmente morreu no Egito apedrejado, assim como Jesus morreria sendo crucificado, sendo sacrificado, mas Jesus ressuscitou. E assim, a ressurreição de Cristo deu voz à esperança do profeta Jeremias. Eu espero que você tenha curtido estes estudos do livro do profeta Jeremias. Não vamos abandonar completamente Jeremias, porque amanhã retomaremos ao segundo livro do profeta em um único estudo. Estudaremos todo o livro de Lamentações, que é um livro curto. E espero que você continue seguindo o nosso canal e o projeto A Bíblia ao longo do ano. Obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.